E aí, galera? Bem-vindos ao Tecno Hall, seu canal de notícias do mundo. Aqui você fica por dentro das últimas novidades, reviews e tendências do mundo. A origem das penas nos dinossauros, mistérios e descobertas. Uma das grandes questões que permeiam o estudo dos dinossauros é: por que e como esses gigantes pré-históricos desenvolveram penas? Embora o senso comum nos leve a associar penas exclusivamente às aves, a verdade é que muitos dinossauros também apresentavam esse atributo, mas com uma função inicialmente distante da habilidade de voar. Estudos paleontológicos revelaram que em algum ponto da evolução dessas réplicas, a queratina presente em suas escamas passadas por mutações, dando origem ao que nascem como penas. Esse processo, entretanto, não foi algo arrependido ou uniforme. As primeiras penas, chamadas de protopenas, eram mais simples, semelhantes aos filamentos de queratina, sem a complexidade que vemos nas aves atuais. Com o passar dos milênios, a seleção natural atuosa para aprimorar essa mutação, tornando as penas uma ferramenta útil para a sobrevivência, mais do que uma simples curiosidade evolutiva. As protopenas e suas funções. Ao contrário do imaginário popular, os primeiros dinossauros com penas não adquiriram de imediato a capacidade de voar. Na verdade, essas estruturas primitivas tinham funções bem diferentes. Inicialmente, a hipótese mais aceita é que as penas tinham um papel crucial na regulação térmica. Em um ambiente onde as temperaturas variavam significativamente, esses filamentos ajudavam a aquecer os corpos desses animais aquecidos, evitando a perda excessiva de calor. Outro papel interessante dessas penas iniciais estava relacionado à proteção da pele. Muitos dinossauros enfrentaram desafios ambientais severos como previsões e mudanças climáticas, e a presença dessas protopenas poderia ter contribuído para uma maior resistência da pele, ajustada como uma camada protetora. Além disso, assim como ocorre com muitas aves modernas, é provável que as penas também tenham sido usadas como parte dos rituais de acasalamento, ajudando a atrair parceiros. Essa função ornamental é observada até hoje em espécies como o pavão. O processo de formação das penas. A formação das penas envolve um complexo processo biológico. Pesquisas recentes indicam que esse desenvolvimento começou com a exclusão de um tipo específico de queratina, a alfa-queratina, enquanto a beta-queratina passou a assumir um papel mais predominante. A beta-queratina é mais resistente e leve, o que permitiu que as penas fossem gradativamente se tornando mais maleáveis e funcionais. Essa mudança foi fundamental para que as penas se tornassem aerodinamicamente eficientes. À medida que as mutações se acumularam ao longo das gerações, as protopenas evoluíram para penas mais complexas, formadas por ramos que se interligavam e produziam resistência ao ar. Esse refinamento permitiu que algumas espécies pudessem, eventualmente, desenvolver a capacidade de voo, embora essa habilidade estivesse longe de ser um nome comum entre os dinossauros. O papel da seleção natural. A seleção de desempenho naturalizou um papel crucial nesse processo. Ao longo de milhões de anos, as mutações que favoreceram a sobrevivência e a reprodução dos dinossauros foram passadas adiante, enquanto outras foram descartadas. Nesse sentido, as penas se mostraram uma vantagem adaptativa significativa. No entanto, o voo, como mencionado, não foi uma consequência imediata dessa evolução. Muitos dinossauros com penas, incluindo alguns terópodes, não desenvolveram a capacidade de voar. Em vez disso, suas penas serviram principalmente como mecanismo de proteção, regulação térmica e exibição durante o acasalamento. Esse padrão é refletido nos dias atuais em muitas aves que, apesar de possuírem penas, não têm a habilidade de voar, como os pinguins e as emas. Para essas espécies, as penas desempenham outras funções importantes, como impermeabilidade e isolamento térmico. A evolução dos terópodes. Os dinossauros terópodes, um grupo que inclui tanto espécies bípedes de pequeno porte quanto gigantes como o Tiranossauro Rex, foram os maiores beneficiados pelas lesões que deram origem às penas. Ainda assim, não se deve supor que todos eles tenham desenvolvido a habilidade de voar. Na verdade, apenas um pequeno número de dinossauros foi capaz de evoluir para tal. As penas desempenharam um papel muito mais amplo, fornecendo proteção contra os elementos e funcionais como uma ferramenta multifuncional evolutiva. Curiosamente, a classe dos terópodes também inclui os ancestrais diretos das aves modernas. Pesquisas mostram que o processo de evolução das penas nos dinossauros segue um padrão de desenvolvimento semelhante ao que observamos nas aves de hoje. Algumas dessas penas foram utilizadas para regulação térmica, outras para exibição, e apenas em alguns casos elas evoluíram a ponto de permitir o voo. Penas, mutação e sobrevivência.
No vasto panorama da evolução, as penas se destacam como uma das inovações mais notáveis entre os dinossauros. Eles surgiram como resultado de uma mutação na forma como a queratina era organizada nos corpos desses animais, inicialmente exercendo as funções primárias como a proteção e a regulação térmica. Com o passar do tempo, essas estruturas evoluíram, passando a desempenhar um papel ainda mais significativo no sucesso reprodutivo e na sobrevivência dessas espécies. A evolução das penas é um exemplo fascinante de como a seleção natural pode transformar uma mutação genética em uma vantagem adaptativa crucial. Ainda que nem todos os dinossauros com penas tenham tornados voadores, as vantagens oferecidas por essas estruturas os ajudaram a sobreviver e prosperar por milhões de anos. Eventualmente, essa linha evolutiva levou ao surgimento das aves que conhecemos hoje. Do dinossauro ao frango, uma reflexão evolutiva. Hoje, quando olhamos para as aves ao nosso redor, é impressionante lembrar que seus ancestrais mais distantes eram os dinossauros. O frango assado no almoço de domingo, por exemplo, é um descendente direto desses antigos répteis. A seleção natural e milhões de anos de evolução moldaram esses animais até chegarem ao que conhecemos atualmente. Portanto, na próxima vez que estiver comendo um frango, vale a pena refletir sobre a longa e complexa jornada evolutiva que transformou dinossauros gigantes em aves modernas. Eles passaram por inúmeras mutações, sobreviveram a grandes extinções e, de muitas formas, ainda estão entre nós, nos ensinando sobre uma incrível história da vida na Terra. Gostou do conteúdo? Então se inscreva, deixa o like, comenta, compartilha e fique por dentro dos outros conteúdos aqui no Tecno Hall.